Muito bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Estamos aprendendo um pouco sobre a vida de Paulo, a vida do apóstolo Paulo. Hoje chegamos à lição de número 3, a vida de Paulo. Vamos pensar um pouquinho sobre não as obras, sim a graça. Então nossa lição ela será baseada em obras e graça, lei e graça. É o que nós estaremos aprendendo um pouco nessa série de estudos que o Senhor preparou para a gente neste domingo. O nosso texto bíblico se encontra em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9, que diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém. Deus abençoe essa palavra aos nossos corações. O nosso tema, então, não as obras, sim a graça. Na introdução da nossa lição, o autor começa dizendo assim: Paulo era judeu ortodoxo, um fariseu, profundamente imerso no ensino da lei. Ele foi um dos mais aplicados fariseus, como ele próprio afirma, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Então o próprio Paulo ele faz esta afirmação acerca da vida dele, acerca de sua meninice, de sua tenra idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Ele fala algo que não está basicamente a vida dele com Cristo agora. Ele faz uma referência como começou a caminhada dele, como a vida dele caminhou. Criado no mais rigoroso judaísmo, aprendera que a lei era o caminho da salvação. Então Paulo ele aprendeu que a lei era o caminho da salvação. A obediência à lei trazia então a salvação. Mas após sua conversão, mudou a sua história, mudou a sua vida. É o que nós vemos no ensino da Bíblia Sagrada para a gente. Nós vemos que Paulo ele testifica desse ensinamento da vida dele para os nossos corações. E nós podemos então concluir essa certeza: Cristo transforma, Cristo mudou a vida de Paulo, a vida dele foi transformada. Mais tarde, na sua mais dura carta, ele disse que a circuncisão, como rito religioso, anulava a obra de Cristo. Gálatas capítulo 2, capítulo 5, versículo 2. Ou cristão ou judeu, ou a salvação pela graça por meio da fé em Cristo, conforme o texto de Efésios 2, 8 e 9. Ou salvação pela lei. Se a salvação viesse pela lei, a morte de Jesus teria sido sem sentido. É o que Paulo, então, ele testifica. Então, ele, se você observar as cartas paulinas, a ênfase que ele faz é acerca de Cristo, não é acerca da vida dele, é acerca daquilo que Cristo proporciona em nossas vidas. Não somos nós mesmos, mas é Cristo em nós. E tudo que ele passa a viver, ele entende que não é por ele, mas é por Cristo. Se fosse por ele, estaria pelas obras, estaria realmente pela lei apenas. Mas agora Cristo transformou a sua vida e agora é tudo diferente. O primeiro ponto da nossa lição fala sobre uma busca inadequada. O que é isso? Uma busca inadequada. Paulo não encontrou a justificação dos seus pecados na lei, mas na fé em Jesus. Ele afirmou em Filipenses 3, 9: E seja achado nele, não tendo como minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. O que é que nós encontramos aqui? A busca anterior, como fariseu, ela fora frustrante. Ele fica frustrado. Essa busca como simplesmente um fariseu. A lei, como qualquer sistema religioso, não pode nos dar o perdão dos pecados. Só em Cristo nós alcançamos perdão para os nossos pecados.
Só em Jesus Cristo nós temos perdão para os pecados. Só a fé em Cristo pode salvar a pessoa. Sistema religioso algum pode nos salvar. Devemos dizer não. As formas religiosas que criamos, elas seguem a nossa mente e não a mente de Deus. Olha que interessante para a atualidade, para o momento em que estamos vivendo. Obedecer à lei não era impossível, como dizem alguns. O moço rico, que queria a vida eterna, disse a Jesus que obedecia a ela, guardando tudo, segundo Mateus capítulo 19, os versos 16 a 21. Jesus não contraditou o moço, dizendo que era impossível obedecer a tudo. Jesus aceitou a palavra do jovem lá. Paulo, no entanto, cumpriu a lei. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Filipenses 3,6. Não sabemos que o Evangelho veio porque Deus estabeleceu a lei. Ninguém conseguiu cumpri-la. E aí ele viu que era impossível e arranjou outro método. Esta teoria desonra a Deus. A lei era transitória. O que a lei dizia? A lei dizia o seguinte: façam isto e viverão. Façam desse jeito que vocês viverão. A graça não. A graça diz: eu fiz para que vocês vivam. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham vida em abundância. Jesus veio proporcionar isso. Então Paulo ele tem esse entendimento. Quando Paulo escreve as suas cartas, nós podemos ver que ele tinha esse conhecimento da palavra de Deus, que é por Cristo. Não era nada por ele. Então, essa busca inadequada seria uma busca simplesmente pela lei, seria uma busca pelas obras, seria uma busca pela aparência. E nós sabemos que as aparências enganam. E isso fica muito claro que Paulo tem esse entendimento nítido. Na graça do Deus que ama, que faz por nós e nos dá gratuitamente no amado, encontramos a vida eterna. Segundo ponto, Cristo é o fim da lei. Cristo como o fim da lei. O autor da nossa lição diz assim: o Evangelho de Jesus enfatiza que Deus fez para que ninguém se envaideça por ter feito que Deus o aceitasse. Deus nos aceita não pelo que fizemos, mas pelo que Ele, Jesus, fizera na cruz. Não tem nada que eu faça, não tem nada que você faça que você pode alcançar um lugarzinho nos céus. Não. É tudo por Jesus. Deus não nos aceita pelo que fazemos, mas pelo que Jesus fizera por nós na cruz. Cristo pôs fim ao valor da lei e se tornou a norma para nós. Quem defende a lei tem zelo por Deus, mas sem entendimento. Romanos capítulo 10, versículos 2 ao 4. Cristo é o fim da lei. A lei era uma provisão temporária até a vinda do descendente de Abraão, em quem a promessa se cumpriu. Mas, sendo provisão temporária, terminou em Cristo, que é o clímax da revelação de Deus. Como Jesus disse em Lucas 16:16, o Evangelho do Reino substituiu a lei. Então Cristo é o fim da lei. A lei não tem poder de salvar. Cristo tem. O legalismo leva a praticarmos boas obras para agradarmos a Deus. O legalismo humano, no entanto, não é suficiente. Também o legalismo leva a cumprir regulamentos religiosos com o mesmo propósito. Porém, a graça mostra que Deus nos ama e nos dá a salvação em Cristo Jesus. A graça. Como diz o cântico, maravilhosa graça, graça de Jesus. É o que nós podemos contemplar das maravilhas do Senhor. O terceiro ponto fala que salvos pela graça. Salvos pela graça, graça de Cristo. Dizemos que somos salvos pela fé.
A declaração está equivocada. Somos salvos pela graça por meio da fé, não pela fé. É necessário que façamos essa correção, porque muitas vezes, erroneamente, nós citamos essa parte bíblica como fosse certo. Mas é preciso que entendamos, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Então, é dom, é uma dádiva, é um presente divino para cada um de nós hoje. É o que Cristo proporcionou por cada um na cruz do Calvário. A pessoa poderia ter uma tonelada de fé, mas se não houvesse uma grama de graça, não seria salva. E não é salva se não fosse a graça de Jesus. É por meio de Cristo. A graça de Deus, sua bondade para conosco, é a causa de tudo. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. João capítulo 3, versículo 27. Muita gente se orgulha hoje de ter fé. É a religião legalista, que põe o foco no homem. A graça nos humilha ao dizer que nada nosso agrada a Deus, mas Ele nos ama a si mesmo. Muitos falam mais da fé do que da graça, porque querem o foco sobre si. A graça põe o foco sobre Deus. Olha que extraordinário. A graça põe o foco sobre Deus. Muitos hoje, infelizmente, falam mais da fé do que da graça. Mas pela graça sois salvos por meio da fé. Necessário, mais do que nunca, essa correção nossa. Nós nos apropriamos da graça pela fé. Basta crer. O carcereiro de Filipos perguntou em Atos 16:30 o seguinte: Senhores, que é-me necessário para me salvar? E ele ouviu a resposta: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O que aconteceu? A graça estava na vida dele. E aí então, esse viver do carcereiro agora é entregue às mãos desse sustentador de todas as coisas. Ele alcança essa maravilha divina na sua vida. É fé em Cristo. Isso é fé em Cristo Jesus. Pode-se ter uma tonelada de fé na pessoa errada, e isto não vale absolutamente nada. É crer na pessoa certa, Jesus Cristo, a oferta de Deus pelo pecado. O que precisamos hoje é exatamente isso: crer na pessoa certa. Quando estamos estudando essa série de estudos, faz nos lembrar aquilo que está à nossa volta. O coronavírus, o Covid-19, nos faz pensar realmente tudo que está diante de nós, acreditar em tantas coisas. Somos tentados e levados a cada instante a acreditarmos em tantas circunstâncias. Mas o que nós precisamos de fato é crer na palavra de Cristo Jesus. É o que Cristo realmente falou para cada um de nós. Basta. É o suficiente. Só que nós, na maioria das vezes, preferimos acreditar em coisas, em muitas vozes, do que acreditar no Messias. Pense nisso. No pensar e agir da nossa lição, concluindo a nossa lição, somos salvos pela graça, não pela lei. Romanos 3:20 diz assim: porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Salvos pela graça, não pela lei. Somos salvos pela graça por meio da fé. Não é a nossa fé que arranca alguma coisa de Deus, é a graça de Deus que nos oferece e nos apossamos pela fé. Nunca nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos
e nada merecemos. É a bondade de Deus que nos dá tudo. Efésios capítulo 5, versículo 2, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Por isso, querido, na nossa escola bíblica de hoje, você que está nos acompanhando aí nas nossas redes sociais, WhatsApp, YouTube, Facebook, eu convido você na sua casa aí a olhar para a Bíblia, para esses textos neste momento, e olharmos para a nossa vida, como estamos vivendo aqui nessa terra. Sabemos que fica muito claro as vozes que estão diante de nós, quando a palavra de Deus confronta a cada um de nós, não as obras, sim a graça. É a graça de Jesus que proporciona tudo isso em nossas vidas, para mostrar nos séculos vindouros, agora e também o futuro, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 2. Em Cristo Jesus. Coloque a sua vida, coloque a sua família em Cristo Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus, porque nos proporcionou mais este domingo, este momento de estudo da palavra dele. Não estamos reunidos no templo, mas estamos passando para você aqui esse momento, onde podemos crescer através da Bíblia, através da palavra. Ó Deus, em tua presença, entregamos todo o nosso ser, toda a nossa família, tudo que temos e somos, pois tudo vem de ti, Pai. Sabemos que é a tua graça nas nossas vidas, que é suficiente para cada um de nós, é suficiente para cada família nesta hora, Pai. Por isso clamamos a ti neste momento, Pai, que o Senhor esteja interferindo, Deus, na nossa nação, em vidas desanimadas, desesperadas. Que o Senhor esteja tratando esse coração neste momento, através da sua graça, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Logo mais às 19 horas estaremos de volta nas nossas redes sociais, orando, louvando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.